Na sombria península de Cornwall, onde os penhascos de granito beijavam o mar celta implacável, e o vento carregava o lamento das gaivotas e o cheiro metálico da terra, a vida era um fardo. Era o ano de 1850, e a Revolução Industrial, embora prometesse progresso, trazia consigo uma escuridão própria, enterrada nas profundezas das minas de estanho. Nesse cenário de paisagem varrida pelo vento e corações endurecidos pela labuta, vivia Elara. 19 anos de idade, mas com a alma marcada por muito mais do que a sua jovem idade permitiria. Órfão desde que a doença da mina levara seus pais, ela herdara não bens, mas uma dívida, uma quantia impagável, deixada aos magnânimos cuidados do Sr. Huxley, o implacável gerente da mina de Will Jane. Desde o nascer do sol até o cair da noite, Elara trabalhava nas minas secas, onde o minério de estanho era separado das rochas. Suas mãos, antes macias, eram agora calosas e feridas, sempre sujas de terra e pó metálico. Seu rosto, outrora jovial, estava constantemente pálido e coberto por uma fina camada de fuligem, com apenas os olhos, de um verde profundo, como a era na pedra, mantendo um resquício de luz e resiliência. O Sr. Huxley era um homem corpulento, de voz áspera e olhos pequenos e astutos que não perdiam um movimento. Para ele, Elara não era uma pessoa, mas uma máquina, uma escrava da dívida, um exemplo para os outros trabalhadores sobre o que acontecia àqueles que ousavam sonhar com liberdade. Ele encontrava prazer em sua miséria, em seu poder sobre ela. Certa manhã fria, o inverno prometendo seu aperto mais severo, Elara trabalhava curvada sobre uma pilha de rochas úmidas. Seus dedos, dormentos pelo frio, tremiam enquanto ela batia o martelo para separar o minério. O corpo doía. A mente, porém, vagava para longe, para memórias fragmentadas de uma infância que mal se lembrava, um tempo antes da poeira e da dor. Elara! A voz áspera de Huxley cortou o ar como um chicote. Pare de sonhar e trabalhe, sua vagabunda. Acha que o estanho se separa sozinho? Pelo que vejo, está mais lenta hoje do que uma lesma na bruma. Elara encolheu-se, seu corpo tenso pela súbita repreensão. Ela não ergueu os olhos do chão pedregoso. Perdão, Sr. Huxley. O frio, meus dedos estão duros. Desculpas, sempre desculpas. A dívida de seus pais não será paga com dedos duros. Talvez um lembrete do que acontece com preguiçosos a aqueça. Ele ergueu sua bengala de madeira pesada, a mesma que usava para apontar e, mais frequentemente, para punir. Elara fechou os olhos com força, preparando-se para o impacto da madeira em suas costas. Mas o golpe nunca veio. Um silêncio súbito caiu sobre o pátio de processamento. O som ritmado dos martelos dos outros trabalhadores parou, até mesmo o vento parecia ter prendo a respiração. Elara abriu os olhos. Huxley estava congelado, sua bengala ainda erguida no ar. Seus olhos astutos estavam arregalados, fixos em algo atrás dela. Senhor, gaguejou Huxley, sua arrogância evaporando instantaneamente como névoa ao sol. Lord Vance, não esperávamos. O senhor nunca vem aqui. Elara virou-se lentamente, seus membros rígidos de medo e frio. Lá estava ele, envolto num pesado casaco escuro, o Lord Julian Vance, o dono de tudo, o recluso da mansão no penhasco. Diziam que ele era um fantasma, morrendo lentamente da mesma poeira que matara o pai de Elara. Mas ele não parecia um fantasma. Ele era jovem, talvez 25 anos, pálido, sim, de uma palidez quase translúcida, mas seus olhos azuis queimavam com uma intensidade fria. Ele olhou para a bengala erguida de Huxley, depois para Elara encolhida no chão. Uma tosse seca e áspera sacudiu o peito de Lord Vance. Ele se recuperou, tirando um lenço de linho branco do bolso.
Elara viu, por uma fração de segundo, uma mancha vermelha escura no tecido antes que o guardasse. Sr. Huxley. A voz de Julian era baixa, mas cortava o vento. Eu estava sob a impressão de que pagávamos salários e não que praticávamos este tipo de motivação. Huxley baixou a bengala rapidamente, tentando recuperar a compostura. Milord, é apenas disciplina. Esta aqui, ela é preguiçosa e deve muito. Uma dívida antiga de seus pais. Lord Vance caminhou alguns passos, o chão de pedra britada rangendo sobre suas botas finas. Ele parou na frente de Elara. Ela nunca esteve tão perto de alguém tão rico, tão limpo. Ele cheirava a livros antigos e sabão caro. Ele não se dirigiu a Huxley. Ele falou com ela. Qual é o seu nome? Elara, senhor. E esta dívida? Continuou Julian, seus olhos ainda nela. A quanto ela monta? Huxley interveio apressadamente. 50 libras, Lord Vance. Uma soma considerável. Seus pais... Eu não perguntei a você, Huxley, disse Julian friamente, sem desviar o olhar de Elara. Ele se agachou, um movimento que o fez tossir de novo, mas ele não vacilou. Ele estava agora no nível de seus olhos. 50 libras? Elara somente assentiu, incapaz de falar, com medo de que qualquer palavra a condenasse ainda mais. Julian Vance olhou para as mãos de Elara, para as feridas abertas e a sujeira impregnada. Um músculo em sua mandíbula se contraiu. Ele se levantou lentamente, encarando o gerente. Huxley, vá ao meu escritório na mansão. Meu contador lhe dará 50 libras do meu fundo pessoal. Huxley piscou, confuso. Senhor? A dívida dela está paga, agora. E mais 50 libras como indenização pelo seu serviço. E então, Sr. Huxley, você está demitido. Demitido. Mas, Lord Vance, eu administro este lugar há 10 anos. O senhor não pode... Eu posso, disse Julian sem aumentar a voz, mas carregada de uma autoridade final. E já o fiz. A crueldade é mau negócio, e eu não gosto dela. Saia da minha propriedade. Huxley ficou vermelho de raiva, depois, pálido de medo. Ele olhou para os outros mineiros que observavam em silêncio estônito. Percebendo que não tinha apoio, ele bufou, jogou a bengala no chão com um bato surdo e marchou para longe, resmungando maldições. O silêncio retornou ao pátio, mas agora era pesado de expectativa. Lord Julian Vance virou-se para Elara, que ainda estava de joelhos, tremendo incontrolavelmente. Ele estendeu a mão, uma mão pálida, com luvas finas de couro. Levante-se, Mrs. Elara. Ela hesitou por um longo momento, depois aceitou sua mão. Ele a puxou para cima com surpreendente firmeza. Você não pode mais trabalhar aqui, disse ele, não como uma sugestão, mas como um fato. A poeira vai te matar, assim como matou seu pai. E, agora que Huxley se foi, temo que sua segurança esteja comprometida. Homens como ele guardam rancor. Mas, senhor, encontrou finalmente a sua voz embargada pelo pânico. Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho nada. Esta mina era tudo. Lord Vance olhou para a grande mansão no topo do penhasco, sua silhueta negra contra o céu cinzento. Você tem um emprego, disse ele simplesmente. A mansão é grande e meus pulmões são fracos. Minha visão falha com a luz de velas. Eu preciso de alguém para ler para mim. Ele se virou, começando a caminhar. A senhora Albright, minha governanta, encontrará roupas e um quarto para você. Venha. Ele não esperou por uma resposta. Ele simplesmente se virou e começou a caminhar em direção à pequena carruagem que o esperava no portão. Elara ficou parada por um segundo, o coração batendo desesperadamente. O frio parecia ter desaparecido.
substituído por um calor de medo e esperança. Ela olhou para trás, para o pátio sujo da mina, para as faces cansadas dos seus antigos companheiros, e então ela olhou para a figura alta e sombria que se afastava. Ela correu, seus sapatos gastos batendo nas pedras. Ela correu para longe da mina, para longe da dívida e em direção a um futuro tão desconhecido e assustador quanto o homem que acabava de a salvar. A mansão Vance era outro mundo. Se a mina era o inferno gelado de Dante, a mansão era um purgatório silencioso, envolto em névoa e no som distante do mar. Era um lugar de sombras longas, tapeçarias pesadas que absorviam o som e corredores tão vastos que Lara se sentia ainda menor do que no pátio da mina. Os primeiros dias foram um borrão de confusão e água quente. A senhora Albright, a governanta, era uma mulher severa, mas justa, de costas retas e um coque de cabelos grisalhos tão apertado que parecia doloroso. Ela olhou para Elara com uma mistura de pena e suspeita, mas seguiu as ordens de seu mestre. Elara foi banhada, esfregada até a sua pele ficar rosada e vestida com roupas que ela nunca imaginou tocar. Eram vestidos simples, de lã macia, mas para ela pareciam sedas de rainha. Ela foi instalada em um pequeno quarto no sótão, outrora pertencente a uma criada, mas que para ela era um palácio. Tinha uma cama macia e, o mais incrível de tudo, uma janela de vidro inteira, sem rachaduras, que dava para o mar furioso lá embaixo. Nos primeiros 3 dias ela não viu Lord Julian. Ela apenas ouvia os sons da casa, o tic-tac distante de um grande relógio, os sussurros dos criados e, ocasionalmente, vindo do andar de baixo, o som de uma tosse profunda e dolorosa. Ela aprendeu sua nova rotina, ajudava na cozinha, polia a prata que nunca era usada e tentava ficar fora do caminho da senhora Albright. Mas o medo persistia. O medo de que Huxley voltasse, o medo de que ela fizesse algo errado e fosse jogada de volta ao frio. Ela acordava no meio da noite, o coração disparado, pensando ter ouvido a voz dele no vento, o cheiro da fuligem da mina impregnado no seu nariz. No 4º dia, um criado veio chamá-la. O mestre à espera na biblioteca. Elara sentiu o estômago gelar. Suas mãos suavam. Ela seguiu o criado por um corredor forrado de retratos de ancestrais pálidos que pareciam segui-la com os olhos. A biblioteca era o coração da casa. Era enorme, com paredes cobertas de livros do chão ao teto. O ar cheirava de couro, papel velho e fumaça de turfa da lareira crepitante. Lord Julian Vance estava sentado em uma poltrona de veludo perto do fogo, um cobertor sobre os joelhos. À luz do fogo, ele parecia ainda mais pálido, quase etéreo. Entre, senhorita Elara. Não tenha medo. Eu não mordo, embora minha tosse possa assustar os ratos. Ela entrou hesitante. O senhor me chamou, milord? Chame-me de Julian. Milord faz parecer que tenho 80 anos. Ele apontou para um pequeno banco perto dele. Sente-se. Você parece se recuperando. A cor está voltando ao seu rosto. Graças ao senhor. Ela murmurou, sentando-se na beirada do banco. Eu lhe disse que precisava de alguém para ler para mim, disse ele, gesticulando para uma mesa ao lado. Meus olhos, eles se cansam rapidamente. A doença afeta mais do que apenas os pulmões. Ele pegou um livro fino e o estendeu a ela. Podemos começar com isto? É uma coleção de poemas. Apenas algumas linhas. O pânico tomou conta de Lara. Ela olhou para o livro como se fosse uma serpente. Seu rosto, antes corado pelo calor do fogo, ficou branco como giz. Ela não conseguia mover as mãos para pegá-lo. Julian observou a reação dela, sua expressão mudando de expectativa para compreensão. Senhorita Elara? Lágrimas quentes brotaram em seus olhos. Lágrimas de vergonha. Eu não posso, senhor. Os poemas são tão ruins assim? Perguntou ele, com um leve traço de humor. Não, senhor. Eu não posso ler. Eu não sei ler. Eu sou ignorante. Eu sou da mina. Nós não lemos. Ela apertou as mãos no colo
esperando que ele o repreendesse, que a mandasse embora. Era o fim. Ela havia falhado em sua única tarefa. Houve um longo silêncio, preenchido apenas pelo estralar do fogo. Finalmente, Julian falou, com sua voz surpreendentemente suave. Então, Huxley não estava apenas roubando seu trabalho. Ele estava roubando seu futuro. Ele não parecia zangado com ela. Ele parecia zangado com o mundo. Ele pegou o livro de volta. Bem, isso complica as coisas, mas não as torna impossíveis. Isso apenas muda a natureza do seu trabalho. Elara ergueu os olhos, confusa. Se você não pode ler para mim, então eu terei que ler para você. E, no processo, vou te ensinar. Me ensinar? Sim. A menos que você prefira polir prata pelo resto da vida? Não, senhor. Eu gostaria de aprender. Mais do que tudo. Ótimo. Ele abriu o livro. Vamos começar com algo simples. As letras. Este é um A. E assim, uma nova rotina começou. Todas as tardes, por 1 hora, Elara se sentava na biblioteca. Ela não era mais uma criada, mas uma aluna. Julian era um professor paciente, embora severo. Ele a fazia traçar as letras em uma lousa, repetindo sons até que sua garganta ficasse seca. Ela era uma aluna voraz. Cada letra que aprendia era uma porta se abrindo. Ela praticava à noite, em seu quarto, desenhando as formas das palavras na poeira da vidraça. À medida que as semanas passavam, algo mais mudava. O medo que ela sentia dele se transformou em respeito e depois em algo mais quente. Ela começou a vê-lo não como o mestre recluso, mas como Julian, um homem preso em sua própria mansão, tão prisioneiro da doença quanto ela fora da dívida. Eles começaram a conversar. Ela contava a ele sobre a vida na mina, sobre a textura das rochas e o som da água subterrânea. Ele falava sobre Londres, sobre livros que havia lido e lugares que nunca mais veria. Eram duas almas solitárias, encontrando consolo em um alfabeto. Mas a escuridão não havia desaparecido na Cornualha. Uma tarde, Elara foi enviada à vila próxima para comprar fitas para a Sra. Albright. A vila ficava no vale, longe da mina, mas a sombra de Huxley era longa. Enquanto ela saiu da retrosaria, sentiu um arrepio na espinha. Aquele sentimento familiar de estar sendo observada. Ela se virou e o viu. Huxley estava do outro lado da rua lamacenta, parado perto da taverna. Ele estava mais magro, mais sujo, e seus olhos pequenos brilhavam com uma malícia pura. Ele não disse nada. Ele apenas a observou, um sorriso lento e feio se formando em seu rosto. Ele levantou a mão, tocou a aba do chapéu em uma saudação zombatória e depois cuspiu no chão. Elara correu. Ela não parou de correr até chegar aos portões da mansão Vance, o coração batendo contra as costelas como um pássaro preso. Ela não contou a Julian. Ela não queria preocupá-lo. Ele parecia mais fraco na última semana, sua tosse mais persistente. Ela guardou o medo para si mesma, como um segredo frio. Naquela noite, ela estava na biblioteca, tentando ler em voz alta um poema simples. O medo fazia sua voz tremer. Você está distraída hoje, Elara, disse Julian, de olhos fechados na poltrona. O que há de errado? Nada, senhor, disse ela, a voz apenas um sussurro. Julian abriu os olhos e o azul intenso deles a fixou. Você é uma péssima mentirosa. O que aconteceu na vila? Ela hesitou, mas o olhar dele exigia a verdade. Eu vi o Sr. Huxley. Ele estava lá. Ele me viu. A expressão de Julian escureceu. A calma que ele geralmente exibia foi substituída por uma fúria fria, que a assustou mais do que a raiva de Huxley. Eu sabia, disse ele, sua voz baixa. Eu sabia que um homem como ele não desapareceria tão facilmente. Ele culpa você pela queda dele. Eu estou segura aqui, não é? Perguntou ela, a voz apenas um sussurro. Julian olhou para o fogo por um longo momento. Huxley é uma ratazã. E ratazãs ficam ousadas quando acham que o gato está doente. Ele se levantou da cadeira, ignorando o cobertor que caiu no chão.
Ele foi até a janela, olhando para a escuridão onde o mar e o céu se encontram. Ninguém vai te machucar, disse ele. Eu te tirei da mina. Eu não vou deixar a mina vir até você. Ele disse as palavras com uma finalidade que deveria tê-la tranquilizada. Mas Elara observava suas costas tensas contra a vidraça e sentiu um nó de pavor. Ela tinha trazido o perigo para dentro daquela casa silenciosa, e ela temia que o confronto que estava por vir destruiria não só o monstro que a assombrava, mas também o homem frágil que a estava salvando. A tempestade que se formava no mar naquela noite parecia um reflexo da tormenta no coração de Elara. O vento uivava contra as janelas na mansão, assobiando pelas chaminés, e a chuva batia no vidro como dedos fantasmagóricos. Elara não conseguia dormir. Ela estava em seu quarto no sótão, vestida, sentada na beira da cama, ouvindo os sons da casa e do temporal. O encontro com Huxley havia reaberto feridas antigas. O medo era uma coisa física, um gosto de cinzas em sua boca. Julian havia se retirado para seus aposentos logo após a conversa na biblioteca, mas não antes de dar instruções firmes à senhora Albright para trancar todas as portas e janelas do andar térreo. A casa estava trancada, segura como um forte de pedra, mas o medo de Elara não era racional. Perto da meia-noite, o som da tempestade foi rompido por algo novo, um barulho vindo do andar de baixo, um baque surdo, como madeira se partindo. Elara congelou. Poderia ser o vento? Um galho de árvore? Então ela ouviu de novo, mais claro desta vez. O som de vidro quebrando, vindo da direção da cozinha, seguido de um murmúrio baixo de vozes masculinas. Eles estavam dentro. O pânico ameaçou paralisá-la. Seu primeiro instinto foi se esconder debaixo da cama, como faria na mina. Mas então ela pensou em Julian. Ele estava doente, fraco, em seus aposentos no final do corredor principal. Ela saiu de seu quarto. Os pés descalços mal faziam barulho no assoalho frio. O corredor do sótano estava escuro, mas ela conhecia o caminho de cor. Ela desceu a escada estreita dos criados, seu coração batendo tão alto que ela temia que eles a ouvissem. Ela chegou ao corredor principal do primeiro andar. A casa estava mergulhada na escuridão, exceto por uma luz bruxulante vindo da escadaria principal. Eram lanternas. Ela ouviu a voz de Huxley, áspera e cruel, ecoando pelo salão. Procurem, ela deve estar em um desses quartos de criada. O mestre está morrendo, ele não nos incomodará. Encontrem a garota e peguem qualquer prata que virem. Havia pelo menos 2 outros homens com ele. Elara recuou para as sombras, o terror fechando sua garganta. Ela tinha que avisar Julian. Ela correu pelo corredor em direção aos seus aposentos. Ela bateu na porta pesada de carvalho. Julian! Senhor! Acorde! Eles estão aqui! Huxley está aqui! Ela ouviu movimento lá dentro, seguido de uma crise de tosse. A porta se abriu. Julian estava lá, em seu roupão, parecendo mortalmente pálido à luz de uma única vela que ele segurava. Elara? O que? Eles arrombaram a cozinha. Huxley e outros homens. Ela sussurrou, desesperada. O rosto de Julian se transformou. A fragilidade desapareceu, substituída por um aço frio. Volte para o seu quarto. Tranque a porta. Não saia por nada. Não, eu não vou deixá-lo. Faça o que eu digo. Ele ordenou, com uma autoridade que ela nunca tinha ouvido. Agora! Ela empurrou para trás e fechou a porta. Mas Elara não voltou para o quarto. Ela se escondeu em um vão escuro do corredor, observando. As luzes das lanternas começaram a subir a escada. Huxley liderava o caminho, com um pé de cabra na mão. Sabia que ela estaria aqui em cima? Huxley zombou. Ela pensa que é uma dama agora. Eles chegaram ao topo da escada, seus rostos rudes iluminados pela luz oscilante. Eles estavam prestes a virar no corredor quando a porta do quarto de Julian se abriu com um estrondo. Julian saiu para o corredor, mas não estava sozinho. Ele segurava uma pesada pistola de pederneira em uma mão. E ao lado dele, saindo das sombras de seu quarto,
estava um homem alto e forte que Elara nunca tinha visto, armado com um rifle. Huxley e seus homens pararam, chocados. "Acho que vocês entraram na casa errada, senhores", disse Julian, sua voz calma, mas ecoando com poder. Huxley riu, um som nervoso. "Ora, vejam só, o fantasma da mansão. Você parece doente, Vance. Mal consegue ficar em pé. É melhor voltar para a cama antes que se machuque." "Eu posso estar doente, Huxley", Julian respondeu, erguendo a pistola. "Mas minha mão ainda está firme. E Thomas, aqui", ele gesticulou para seu guarda-corpo, "tem uma pontaria excelente." 2 contra 3, Huxley zombou, embora tenha dado um passo para trás. "Eu não contaria com isso", disse Julian. "Eu esperava que você fosse estúpido, Huxley, mas não tão estúpido. Você realmente achou que eu deixaria esta casa desprotegida?" Julian puxou um pequeno apito de prata do bolso de seu roupão e o soprou. O som agudo cortou o ar mais alto que a tempestade. Quase imediatamente, houve um barulho de botas pesadas no andar de baixo. Mais homens. Mas estes não eram ladrões. 2 guardas locais que Julian mantinha em sua propriedade desde a ameaça na vila subiram correndo a escada, suas armas em punho, bloqueando a retirada de Huxley. O rosto de Huxley palideceu. Ele estava preso. "Pegue-os", Julian ordenou. Huxley soltou um grito de raiva e se lançou, não contra os guardas, mas contra Julian. Se ele ia cair, ele levaria o mestre consigo. Foi rápido demais. Thomas, o guarda-corpo, agiu instantaneamente, batendo com a coronha do rifle no pulso de Huxley. O pé de cabra caiu no chão com um estrondo. Elara gritou. Julian não vacilou. Ele deu um passo à frente, apesar de outra tosse violenta sacudir seu corpo, e pressionou o cano da pistola fria contra a testa de Huxley. "Você ameaçou minha casa", Julian sibilou, sua voz baixa, cheia de fúria. "Você aterrorizou alguém sobre minha proteção. Você não é nada além de um verme da mina, Huxley, e você passará os próximos 20 anos apodrecendo em uma cela, pensando nisso." Os guardas agarraram Huxley e seus cúmplices, que não ofereceram mais resistência. Enquanto o arrastavam pela escada, Huxley olhou para Elara, que ainda estava encolhida nas sombras. Seu rosto estava contorcido de ódio. "Você não é melhor do que eu, sua rata! Você o enfeitiçou!" Então ele foi embora. O silêncio tomou conta do corredor. Julian ficou parado por um momento, a pistola ainda erguida, seu peito arfejante. A adrenalina o abandonou e ele cambaleou, apoiando-se na parede, a arma caindo de sua mão trêmula. Elara correu para ele, segurando seu braço. "Julian, você está bem?" Ele olhou para ela, seus olhos azuis nublados pela exaustão. Ele deu um sorriso fraco. "Eu acho que exagerei um pouco na dose de drama." Ele desmaiou em seus braços. Os meses seguintes foram de recuperação. Não apenas para Julian, cuja saúde sofreu um retraso terrível após o confronto, mas para Elara. Com Huxley finalmente preso e enviado para uma prisão distante, o medo que a definira por tanto tempo finalmente começou a se dissipar. Ela não saiu do lado dele. Ela se tornou seus olhos, seus ouvidos e suas mãos. Ela leu para ele por horas, sua voz agora forte e clara, enquanto ele lutava contra a febre. Ela administrava a casa, dando ordens à Sra. Albright com uma confiança recém-descoberta. E no processo, o vínculo entre eles, forjado nas letras e no perigo, se aprofundou. Uma tarde, com o sol da primavera finalmente quebrando o cinza de Cornwall, Julian estava sentado na biblioteca, mais forte do que estivera em meses. Elara terminava de ler um capítulo de um romance. "Elara", ele disse, baixinho. "Sim, Julian?" Você sabe que esta doença, ela eventualmente vai me levar. Pode ser este ano ou daqui a 5. Eu não tenho um futuro longo." Elara baixou o livro, o coração apertado. "Não diga isso." "É a verdade", ele disse gentilmente.
Mas a verdade não me assusta mais. Você me ensinou a viver no presente. Entretanto, preciso saber que você tem um futuro. Ele estendeu a mão e pegou na dela. Sua pele estava pálida contra a dela, que ainda tinha força do trabalho. Eu quero deixar esta casa, esta propriedade, a mina, tudo, para você. Elara arregalou os olhos. Para mim? Julian, eu não posso aceitar. Não é um presente, é um investimento. Eu sei o que você fará com isso. Você não é mais a garota da mina que tem medo das letras. Ela olhou para ele, as lágrimas agora não de medo, mas de uma emoção que ela bem pode nomear. Mas as pessoas vão falar. Vão dizer o mesmo que Huxley disse, que eu sou uma golpista. Julian sorriu, aquele sorriso raro que iluminava seu rosto. Deixem que falem. Nós temos trabalho a fazer, você e eu. E eles fizeram. Julian viveu por mais 3 anos. 3 anos em que a mansão Vence não era mais um lugar de sombras, mas de propósito. Quando ele finalmente faleceu, pacificamente em sua cadeira na biblioteca, enquanto Elara lia para ele, ela chorou, mas não como uma órfã. Ela chorou como alguém que conheceu um grande amor. Elara Vence, como ficou conhecida, não vendeu a mina. Ela a transformou. Ela